O sol da tarde caía pesado sobre o jardim da mansão Cardoso quando Sofia percebeu, de repente, que algo estava errado. A pequena Isabela, nos braços da babá improvisada naquele momento, começou a engasgar com o leite. O desespero apertou o peito de Sofia como uma mão invisível, e por um segundo o mundo inteiro se resumiu à respiração da criança. Ela agiu instintivamente, colocando Isabela no chão, inclinando o corpinho frágil para frente e aplicando a manobra que aprendera em um curso rápido de primeiros socorros. Cada segundo parecia durar uma eternidade, e o coração de Sofia batia em descompasso com o tempo, enquanto sentia a vida da menina pendendo na ponta de seus dedos. Foi nesse instante que Vanessa apareceu, atravessando o jardim com passos rápidos, e seus olhos se arregalaram em pânico. Mas não pelo perigo que a filha enfrentava. Sua reação foi outra: gritar para Sofia recuar, acusá-la de sufocar a própria filha. A voz de Vanessa não carregava apenas medo, carregava desprezo, ódio contido, o racismo silencioso que se escondia atrás de sorrisos em eventos sociais. Para Vanessa, a cor da pele de Sofia, sua posição humilde, sua proximidade com Isabela eram ameaças, e naquele momento se transformaram em armas. Sofia recuou, ainda segurando o braço de Isabela com cuidado, enquanto sentia a incredulidade e a raiva subirem à superfície. Ela tentou explicar, o mais rápido que pôde, que apenas estava salvando a menina. Mas as palavras se perderam em meio aos gritos e insultos de Vanessa. A babá virou espetáculo diante do olhar de empregados e jardineiros que assistiam silenciosos, tensos, sabendo que nada que fizesse poderia impedir a fúria de uma mulher acostumada a manipular o mundo ao seu redor. Cada insulto era calculado, cada acusação uma lâmina que cortava não só a dignidade de Sofia, mas sua história inteira de vida honesta e trabalho duro. Eduardo entrou no jardim naquele momento, atraído pelo barulho, e seu olhar se dividiu imediatamente entre a esposa em fúria e Sofia, ainda tentando controlar a respiração de Isabela. Ele parou, confuso, sem saber para onde olhar primeiro, sentindo uma pontada de dúvida que nunca imaginara existir entre ele e Vanessa. A cena que se desenrolava diante dele era impossível de ignorar. Uma mulher gritando acusações inflamadas, e uma jovem segurando a filha do casal com cuidado, os olhos marejados, o corpo tenso de medo e esforço. Eduardo sentiu seu coração apertar, a mente girando entre acreditar na esposa, que sempre manteve uma imagem impecável, ou na funcionária humilde que sempre cuidou de Isabela com dedicação sincera. Enquanto Eduardo hesitava, Sofia olhou para ele, buscando algum sinal de apoio, alguma certeza de que não estava sozinha. Mas o silêncio de Eduardo, confuso e paralisado, só aumentou a sensação de abandono que a envolvia. Cada grito de Vanessa soava como um julgamento público, como se todo o mundo tivesse parado para assistir à destruição de uma vida simples. Sofia sentiu raiva, subir, mas também medo. Sabia que qualquer movimento em falso poderia ser usado contra ela. Ao mesmo tempo, seu instinto dizia que não podia desistir de Isabela, que ainda tossia um pouco, tentando se recuperar do engasgo. Vanessa, percebendo a hesitação do marido, intensificou o ataque. As palavras eram afiadas, rápidas, cheias de desprezo velado e racismo explícito. Ela acusava Sofia de querer machucar Isabela, de ser imprudente, de não pertencer àquele ambiente. Cada frase era medida, pensada, para ferir, humilhar e isolar Sofia diante de todos. Alguns empregados desviavam o olhar, outros trocavam olhares tensos, mas ninguém ousava intervir. Sofia sentiu a garganta queimar, os olhos lacrimejarem, mas segurou Isabela firme no colo, determinada a não deixar que a menina sofresse, nem que aquela acusação se tornasse verdade. Eduardo finalmente respirou fundo e se aproximou, tentando impor alguma calma na situação. Ele segurou levemente o ombro de Vanessa, pedindo que ela parasse, mas a esposa parecia ter perdido qualquer controle. A raiva nos olhos dela era palpável, como se Sofia tivesse destruído, em segundos, toda a imagem de perfeição que Vanessa cultivava. Eduardo sentiu a tensão crescer dentro de si, dividido entre o instinto de proteger a filha e a necessidade de não confrontar publicamente a mulher com quem estava casado há anos. Cada palavra que pronunciava era medida, tentando não agravar ainda mais o conflito.
mas o olhar desesperado de Sofia o pressionava a agir, a escolher um lado. Sofia, percebendo a hesitação de Eduardo, sentiu uma mistura de esperança e medo. Ela continuava segurando Isabela firme, certificando-se de que a filha respirava. Mas cada segundo parecia longo demais. A adrenalina ainda corria em suas veias, e ela sabia que qualquer erro poderia ser usado contra ela. A mente de Sofia começou a correr, lembrando de tudo que a trouxe até ali. Infância difícil, trabalho duro, noites sem dormir cuidando de crianças que nunca seriam suas, sempre acreditando que a honestidade e o cuidado seriam reconhecidos. Mas naquele momento parecia que nada disso importava. Vanessa, percebendo que Eduardo ainda não havia se colocado firmemente ao seu lado, mudou o tom, tentando envolver outros na cena. Ela começou a chamar empregados, apontando para Sofia, narrando cada detalhe com exagero e malícia. A acusação, antes dirigida só a Sofia, agora se tornava espetáculo. Cada palavra carregada de preconceito, de desprezo por alguém que, para Vanessa, jamais poderia ser igual. Sofia sentiu o peso de olhares julgadores sobre si, mas não desviou a atenção da filha. Cada tossida de Isabela era um lembrete cruel de que a vida de alguém inocente estava ali, e Sofia não podia permitir que o medo ou a injustiça a paralisassem. Enquanto a cena se desenrolava, Sofia sentiu uma pontada de frustração. Cada insulto de Vanessa parecia cortar mais fundo, mas ela não podia reagir com raiva. Precisava permanecer calma, proteger Isabela e esperar que Eduardo agisse. Seu olhar percorreu o jardim, notando rostos tensos de empregados e jardineiros que, embora silenciosos, testemunhavam tudo. Cada expressão, cada passo, cada respiração parecia amplificar o peso do momento. Sofia sabia que, para muitos ali, ela era apenas a empregada, alguém que podia ser culpada sem questionamento, e isso doía mais do que qualquer grito ou insulto. Vanessa, percebendo que Sofia ainda segurava a filha com firmeza e cuidado, fez algo inesperado. Sua raiva se misturou a pânico. Ela começou a gritar ainda mais alto, alegando que Sofia tinha motivos ocultos, insinuando que a funcionária sabia demais sobre assuntos que deveriam permanecer secretos. O coração de Sofia acelerou. Ela sabia exatamente do que Vanessa falava. Semanas antes, sem querer, tinha flagrado uma cena íntima entre Vanessa e Gustavo, o amigo de Eduardo. Nunca imaginara que algo tão privado poderia transformar-se em uma arma contra ela. Eduardo, vendo a tensão crescer e percebendo o olhar de desespero de Sofia, finalmente falou com firmeza. Ele exigiu que Vanessa se acalmasse e explicasse a razão de seus ataques. Mas Vanessa, em vez de responder, virou o assunto para Sofia, tentando manipular a narrativa mais uma vez. Eduardo sentiu o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros. Precisava decidir em quem acreditar, proteger a filha e ainda manter uma fachada de controle diante de todos. O silêncio pesado que se seguiu foi quase ensurdecedor, cada segundo parecendo durar uma eternidade, enquanto Sofia segurava Isabela, consciente de que qualquer ação agora definiria os próximos passos daquela história. Eduardo respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Ele observava Sofia com atenção, lembrando-se de todos os anos em que a jovem cuidou de Isabela com dedicação silenciosa, sem jamais reclamar ou buscar reconhecimento. Cada detalhe vinha à mente. Os aniversários que lembrava de forma espontânea, os choros da criança durante a noite, o cuidado com as pequenas doenças que ele sequer percebia. Era impossível ignorar toda aquela história de dedicação. E ainda assim, a voz de Vanessa ecoava em sua cabeça, carregada de fúria e acusações, tentando distorcer a realidade. Sofia, sentindo a tensão aumentar, começou a tremer levemente, não de frio, mas de medo do que poderia acontecer se Eduardo não acreditasse nela. Cada músculo de seu corpo se mantinha alerta, pronta para reagir se fosse necessário proteger Isabela novamente. Ela via nos olhos da filha a confiança cega, o olhar pequeno que dependia inteiramente dela. E naquele momento, Sofia entendeu que não havia escolha. Sua integridade, sua vida e a da criança estavam em jogo, e não podia vacilar.
Vanessa, percebendo que Eduardo ainda não tomava partido, começou a elevar ainda mais o tom, misturando insultos pessoais com acusações veladas sobre a família de Sofia. Falou de onde ela vinha, do que sua vida representava para a sociedade, da periculosidade de alguém que ousava se aproximar de Isabela com tanta intimidade. Cada palavra era uma tentativa de manipular não apenas o marido, mas todos os presentes. Sofia sentiu o calor subir ao rosto, a raiva misturada ao medo, mas manteve o olhar firme em Eduardo, como se pedisse ajuda silenciosa, como se dissesse: "Você me conhece, você sabe a verdade." O silêncio que se seguiu após os gritos de Vanessa foi pesado, quase sufocante. Eduardo permaneceu imóvel por um instante, olhando alternadamente para Sofia e para a esposa, tentando decifrar a verdade nas expressões de ambas. Cada detalhe importava. A respiração ainda acelerada de Sofia, o suor frio na testa de Vanessa, o jeito como Isabela se aconchegava nos braços de Sofia, buscando segurança. O dilema de Eduardo crescia a cada segundo: confiar na esposa, que sempre manteve a aparência impecável, ou acreditar na jovem que cuidava da filha com amor genuíno, apesar de todas as diferenças sociais. Sofia, sentindo que o tempo corria contra ela, começou a explicar rapidamente como tudo aconteceu, tentando mostrar que cada movimento tinha sido feito para salvar Isabela, não para machucá-la. Mas Vanessa interrompia constantemente, distorcendo os fatos, inserindo acusações de intenções ocultas, jogando o racismo e a discriminação como armas. Sofia percebeu que naquele momento não se tratava apenas de um mal-entendido. Era uma batalha pela verdade, onde sua palavra, sua história e sua dignidade estavam em risco, e ela precisava resistir. Enquanto isso, Eduardo começou a perceber pequenos detalhes que Vanessa tentava esconder. Os olhares cúmplices, a forma como tentava controlar a narrativa, o medo de ser descoberta em algo que não devia ser revelado. Ele sentiu um frio na espinha ao conectar os pontos. A fúria de Vanessa não era apenas para proteger a filha, mas para proteger a si mesma. E Sofia, sem perceber totalmente o alcance da situação, acabara de testemunhar algo que Vanessa nunca quiseria que viesse à tona. Eduardo começou a entender que aquela crise ia muito além de um simples incidente com Isabela. Envolvia segredos, mentiras e traições que podiam abalar toda a estrutura da família. Eduardo respirou fundo, tentando filtrar o caos diante de si. Ele olhou para Sofia, notando a determinação nos olhos dela, a forma como ainda segurava Isabela com firmeza, apesar do medo. Cada gesto transmitia verdade, cuidado e honestidade. Comparou isso com a postura de Vanessa, que agora se tornava cada vez mais calculista, projetando medo e raiva para encobrir algo que claramente ela não queria que viesse à tona. Eduardo sentiu a tensão crescer, a pressão de decidir em um instante quem merecia sua confiança e proteção, enquanto todos os olhares permaneciam presos naquela disputa silenciosa e intensa. Sofia, percebendo que a hesitação de Eduardo poderia custar caro, respirou fundo e decidiu falar mais claramente, resumindo os fatos de forma direta, sem rodeios. Explicou novamente o que havia acontecido, detalhando cada movimento para salvar Isabela, sem esconder o medo que sentira ao ver a menina engasgada. Cada palavra era carregada de emoção, mas também de clareza, como se a verdade pudesse cortar a teia de mentiras que Vanessa tentava tecer. Os empregados no jardim observavam em silêncio, alguns trocando olhares de surpresa, percebendo que algo maior do que uma simples discussão estava acontecendo ali. Vanessa, percebendo que Eduardo começava a duvidar de sua versão, intensificou o ataque, tentando controlar a narrativa com mais agressividade. Ela misturava acusações pessoais, racismo velado e insinuações sobre a vida de Sofia, buscando desestabilizá-la. Mas ao mesmo tempo, cada palavra dela parecia revelar mais sobre sua própria culpa e segredos. Eduardo começou a perceber pequenas contradições, gestos involuntários que denunciavam a verdade por trás da fúria. E naquele momento, a tensão não era apenas pelo incidente com Isabela. Era sobre confiança, traição e a moral de cada um envolvido. Sofia sentiu o peso de cada palavra de Vanessa como se fossem lâminas afiadas, mas não se deixou abalar.
Ela continuava segurando Isabela próxima, sentindo o calor da filha. Cada respiração um lembrete do que realmente importava. A babá percebeu que, naquele momento, não se tratava apenas de provar sua inocência. Tratava-se de proteger a vida da criança e manter sua própria integridade diante de uma mulher capaz de distorcer a verdade para se proteger. O medo ainda estava presente, mas agora misturado com determinação. Sofia sabia que não podia recuar, mesmo diante da pressão esmagadora. Vanessa, percebendo que suas acusações começavam a perder força, mudou de estratégia. Passou a usar a intimidação silenciosa, o olhar penetrante e a postura autoritária, como se a simples presença dela pudesse subjugar Sofia. Cada gesto era calculado, cada movimento um aviso de que, na mente de Vanessa, a empregada não passava de uma ameaça que precisava ser controlada. Mas Sofia, apesar do medo, percebeu a fragilidade por trás daquele comportamento. Cada tentativa de manipulação revelava mais sobre a própria insegurança de Vanessa, seu medo de que segredos fossem expostos. Eduardo observava tudo em silêncio, sentindo uma mistura de frustração e clareza. Ele começava a conectar os pontos. A reação desproporcional de Vanessa, a maneira como tentou manipular os presentes, a fúria que não tinha relação direta com o incidente de Isabela. Um frio percorreu sua espinha ao perceber que Sofia havia testemunhado algo que Vanessa queria manter escondido. A realidade começou a se desenhar em sua mente. Aquilo não era apenas sobre uma acusação injusta, mas sobre uma traição, uma mentira que ameaçava toda a fachada da família. Eduardo sabia que precisaria agir com cautela, mas também com firmeza. Sofia sentiu o coração acelerar enquanto observava Vanessa caminhar pelo jardim com passos firmes, tentando tomar o controle da situação. Cada gesto da patroa transbordava arrogância e desdém, mas ao mesmo tempo carregava uma tensão quase desesperada, como se qualquer deslize pudesse expor algo que precisava permanecer oculto. Sofia percebeu isso e, mesmo cansada e abalada, encontrou força na própria convicção. Não podia permitir que a verdade fosse abafada, nem que a filha continuasse vulnerável diante de uma mulher que priorizava a imagem acima da vida real. Vanessa passou a gesticular com violência, usando cada palavra para insinuar que Sofia era perigosa, desonesta, alguém que não deveria estar tão próxima de Isabela. Mas, sem perceber, ela deixava escapar pequenas contradições em seu discurso, detalhes que Eduardo começou a notar. A raiva que Vanessa projetava não vinha apenas do medo de perder controle. Vinha da culpa, do receio de que segredos íntimos fossem revelados. Cada frase agressiva, cada acusação exagerada, servia como um fio que, se puxado, poderia desfiar toda a narrativa cuidadosamente construída pela mulher. Eduardo sentiu o peso da responsabilidade crescer, ciente de que precisava tomar uma decisão definitiva. Sua mente trabalhava rápido, analisando os gestos, as expressões e o histórico de cada um. Sofia demonstrava coragem, cuidado e sinceridade em cada movimento. Vanessa, embora imponente, exibia sinais de nervosismo e tensão que traíam sua própria história. Eduardo compreendeu que, naquele instante, a escolha não era apenas sobre acreditar em uma ou outra, mas sobre decidir qual verdade teria lugar na realidade da família. Ele respirou fundo, sentindo a gravidade do momento. A qualquer instante, a mentira poderia ser revelada, e nada mais seria como antes. Sofia, sentindo a tensão crescer, manteve Isabela junto ao peito, cada respiração da filha lembrando-lhe do que estava em jogo. Seus olhos não se desviavam de Eduardo, procurando naquele olhar qualquer sinal de respaldo, qualquer certeza de que não seria acusada injustamente. O peso da situação parecia dobrar seus ombros, mas havia também uma chama de determinação, uma necessidade urgente de provar sua inocência e proteger a criança que dependia inteiramente dela. O medo ainda existia, mas agora coexistia com a coragem que nascia do instinto materno e do senso de justiça. Vanessa, percebendo que Eduardo permanecia indeciso, intensificou o ataque emocional. Começou a insinuar que Sofia não era confiável, que sua presença na casa era uma ameaça constante e que qualquer descuido poderia ser fatal para Isabela. Cada palavra parecia medida, cuidadosamente elaborada para manipular os olhares e,
corações presentes. No entanto, ao falar, ela deixava escapar detalhes sobre momentos que Sofia tinha presenciado semanas antes. Encontros secretos e traições que Vanessa tentava desesperadamente manter escondidos. Eduardo começou a juntar as peças, sentindo a tensão se transformar em revelação iminente. Sofia sentiu um frio percorrer a espinha ao perceber que o segredo de Vanessa estava prestes a vir à tona. Mas, em vez de recuar, encontrou força em sua própria verdade. Cada gesto de Vanessa, cada acusação, agora se transformava em prova de que a funcionária sempre estivera correta em suas suspeitas silenciosas. O jogo de manipulação estava se invertendo, e Eduardo começou a perceber que a realidade não era a que Vanessa queria projetar. Ele sentiu a necessidade de agir com firmeza, não apenas para proteger Sofia, mas também para confrontar a traição que vinha sendo escondida por tanto tempo. Eduardo decidiu quebrar o silêncio. Sua voz saiu firme, cortando o ar pesado que dominava o jardim. Ele encarou Vanessa de frente e exigiu explicações sobre os rumores que começavam a se formar em sua mente. O tom não era de pedido, mas de cobrança. Vanessa tentou manter a compostura, mas o tremor em suas mãos a denunciava. Sofia observava em silêncio, segurando Isabela com mais cuidado, entendendo que, naquele instante, algo muito maior que a sua própria defesa estava prestes a explodir. Vanessa ainda tentou prolongar a farsa, jurando que tudo não passava de mal-entendido. Mas, Eduardo, atento, percebeu a maneira como ela desviava o olhar sempre que o nome de Gustavo vinha à tona. O nervosismo se tornava visível, a máscara de perfeição começava a rachar. Ele se aproximou, encarando-a com dureza, e o silêncio dos empregados ao redor apenas reforçava o peso daquela cena. Todos entendiam que uma verdade estava prestes a emergir, e ninguém ousava interromper. Sofia manteve-se quieta, mas dentro de si a esperança renascia. Ela sabia que Eduardo estava prestes a enxergar aquilo que sempre esteve diante de seus olhos: a falsidade de Vanessa e a lealdade silenciosa de quem só queria cuidar de sua filha. A tensão era quase insuportável, cada segundo arrastando-se como se o tempo tivesse parado. E no fundo, Sofia sabia que a revelação não mudaria apenas sua própria vida, mas também a estrutura da família Cardoso, que estava prestes a desmoronar diante de todos. Eduardo, cansado de rodeios, falou o nome de Gustavo em voz alta, como uma acusação que não podia mais ser escondida. O impacto foi imediato. Vanessa perdeu o fôlego por um instante, os olhos arregalados revelando mais do que qualquer palavra poderia dizer. Os empregados que assistiam em silêncio trocaram olhares, e o clima no jardim se tornou ainda mais pesado. Sofia sentiu o coração disparar, entendendo que a farsa finalmente estava prestes a ruir. Vanessa tentou reagir, mas sua voz falhou. Disse frases desconexas, buscou justificar encontros, inventou desculpas que soavam frágeis e sem consistência. Eduardo não precisou de mais nada. Conhecia a esposa o suficiente para perceber quando mentia. Cada gesto dela era um grito silencioso de culpa, e naquele instante ele teve certeza de que a traição era real. O casamento, a imagem pública, todo o castelo de aparência que Vanessa sustentava, começava a desmoronar diante de testemunhas que jamais esqueceriam daquela tarde. Sofia, ainda segurando Isabela, respirou fundo. Não havia satisfação no que via, apenas alívio por não estar mais sozinha na verdade. Eduardo finalmente enxergava com clareza quem era a esposa e quem era a funcionária que dedicara anos de vida ao bem-estar da filha. A cena não apagava a dor das acusações, nem o racismo e a humilhação sofridos, mas revelava algo que não poderia mais ser escondido. O equilíbrio de poder havia mudado, e Sofia, mesmo sem querer, tinha se tornado peça central na queda da máscara de Vanessa. Eduardo virou-se para Sofia, a expressão carregada de arrependimento. Ele pediu que entregasse Isabela em seus braços, mas fez questão de olhar nos olhos da jovem antes, como se buscasse transmitir um pedido silencioso de desculpas. Pela primeira vez, a diferença de posições sociais parecia desaparecer. Não era patrão e empregada, mas sim um pai reconhecendo o valor de quem havia salvado sua filha. Sofia entregou a menina com cuidado,
E mesmo sem palavras, sua dignidade permanecia intacta diante de todos que assistiam à cena. Vanessa, agora exposta, tentou recuperar o controle, mas já não havia espaço para isso. Eduardo não apenas a confrontara, como também deixara claro que a confiança entre eles havia acabado. A traição e as mentiras pesavam mais do que qualquer fachada social que ela ainda tentasse sustentar. Os empregados, antes silenciosos e submissos, agora olhavam para Vanessa sem a mesma reverência. A máscara de perfeição estava quebrada, e nada que ela dissesse seria capaz de restaurar aquela imagem. Sofia, ainda abalada, recolheu-se em silêncio. Sabia que sua vida jamais seria a mesma após aquele dia. O que começou como um ato instintivo para salvar uma criança havia se transformado em um campo de batalha entre mentira e verdade, preconceito e dignidade. Apesar da dor das humilhações, havia dentro dela uma certeza poderosa. Não seria esquecida como uma sombra descartável. Ela havia provado diante de todos que sua coragem e humanidade tinham mais peso do que qualquer acusação injusta. Naquela noite, o silêncio dominou a mansão. Eduardo se isolou em seu escritório, refletindo sobre tudo o que havia visto, enquanto Vanessa trancava-se no quarto, mergulhada no próprio veneno de orgulho e derrota. Sofia, por sua vez, arrumou suas poucas coisas e deixou a casa antes do amanhecer, sem olhar para trás. Não havia rancor em seus passos, apenas a decisão de não carregar mais o peso de uma vida onde era tratada como invisível. Dias depois, Eduardo a procurou em sua nova morada, humilde, mas cheia de paz. Ele não levou promessas vazias, nem discursos de arrependimento. Apenas Isabela em seus braços, sorridente, estendendo as mãozinhas para a mulher que, mais do que salvar sua vida, havia revelado a verdadeira face de todos naquela casa. Vanessa, depois do escândalo, passou a viver como uma sombra da mulher altiva que fora. Sua reputação desmoronou rapidamente quando os rumores da traição chegaram às rodas sociais que tanto prezava. Amigos se afastaram, convites cessaram e, em pouco tempo, sua obsessão por status se transformou em desespero por não ser esquecida. O que antes era luxo e ostentação virou apenas lembrança de um império pessoal que ruiu diante de todos. O que restou foi um nome manchado e uma solidão amarga que nem ela mesma soube como suportar. Eduardo, por outro lado, decidiu se afastar de Vanessa, mas não com escândalos públicos. Optou por uma separação silenciosa, preservando a filha de uma guerra aberta. No entanto, a experiência o transformou profundamente. Deixou de lado a preocupação exagerada com aparências e mergulhou em uma busca sincera por reconquistar algo que havia perdido há anos, sua própria humanidade. Percebeu que a verdadeira grandeza não estava nas festas luxuosas ou nas manchetes dos jornais, mas na capacidade de reconhecer seus erros e cuidar daqueles que realmente importavam. Sofia encontrou um novo começo longe das paredes frias da mansão. Com a ajuda de uma vizinha, conseguiu emprego em uma pequena padaria do bairro, onde seu sorriso genuíno e sua dedicação logo conquistaram todos ao redor. O trauma vivido ainda pesava em sua memória, mas havia algo diferente nela agora. Uma força que não permitia mais ser reduzida a estereótipos ou humilhações. Cada manhã que abria a padaria era como um recomeço, uma afirmação silenciosa de que sua história não seria definida pela injustiça que sofreu. Isabela cresceu cercada de afeto verdadeiro. Mesmo pequena, parecia reconhecer em Sofia uma presença essencial. Eduardo incentivava esse vínculo, permitindo visitas frequentes, e a criança florescia diante desse equilíbrio improvável, mas genuíno. Não importava o que as pessoas dissessem, ele sabia que a filha precisava do amor daquela mulher que a havia salvo. Isabela, no futuro, aprenderia que família não se resumia a sangue ou status, mas às mãos que a seguraram nos momentos em que sua vida esteve por um fio. Richard, o amante que contribuíra para toda a ruína, desapareceu assim que a verdade começou a vir à tona. Covarde, deixou Vanessa sozinha para lidar com as consequências de suas escolhas. Tentou se recolocar em outros círculos sociais, mas a mancha da traição e a fama de oportunista o seguiam onde fosse. Sua história virou apenas um exemplo sussurrado em jantares discretos.
O homem que se escondeu quando a tempestade chegou, provando que sua lealdade nunca foi com ninguém além de si mesmo. O tempo passou, mas a lembrança daquele episódio nunca deixou completamente nenhum dos envolvidos. Para uns, foi a queda irreversível. Para outros, um renascimento. No fim, Sofia entendeu que não havia sido apenas empregada de uma casa rica, mas testemunha e protagonista de uma virada de destino. O que parecia tragédia transformou-se em prova de resiliência. Vanessa ficou com a ruína, Richard com o esquecimento, Eduardo com a chance de ser diferente e Isabela com a verdade. Já Sofia, a mulher invisível que ousaram calar, caminhava firme, carregando consigo não apenas cicatrizes, mas a certeza de que sua vida nunca mais seria controlada pelo preconceito ou pelas mentiras dos outros. Sofia não venceu pelo poder ou pelo status, mas porque nunca deixou que tirassem dela a única riqueza que ninguém poderia corromper: sua verdade.